Tudo o que você acredita saber sobre a origem do cristianismo é uma versão cuidadosamente fabricada. A grande verdade é que a história real é muito mais sombria e muito mais fascinante. Um homem que jamais viu Jesus face a face se atreveu a reinventar completamente seus ensinamentos. Uma mulher sistematicamente apagada da história foi possivelmente a verdadeira escolhida para liderar o movimento após a crucificação. E no ato final desta conspiração milenar, um imperador pagão, movido apenas por cálculo político, transformou para sempre o destino da fé cristã. Os documentos que provam estas revelações sobreviveram por milagre às chamas da censura. Textos encontrados em cavernas desertas, pergaminhos escondidos por séculos e evidências arqueológicas recentemente descobertas pintam um quadro chocante do que realmente aconteceu nos primeiros séculos após a morte de Cristo. O que você está prestes a testemunhar no Sabia Dessa vai abalar as fundações de tudo o que você pensava conhecer sobre a religião que moldou o mundo ocidental. Após a crucificação de Jesus, por volta do ano 30, não existia cristianismo como conhecemos. O que existia era um pequeno grupo de judeus, seguidores de um homem que acreditavam ser o Messias prometido. Durante aproximadamente 10 anos, esse grupo permaneceu isolado em Jerusalém, sem qualquer intenção de formar uma nova religião. Continuavam frequentando o templo e seguindo as leis judaicas. Para eles, Jesus era o Galileu, o Nazareno, um homem extraordinário, mas ainda um homem. Como Einstein uma vez observou, a verdade é o que resiste ao teste da experiência. E a experiência desses primeiros seguidores era radicalmente diferente da religião que viria a se tornar global séculos depois. Por volta do ano 40, surge o primeiro racha, um grupo conhecido como helenistas, judeus que falavam grego, começou a propor ideias diferentes. A morte de Estevão, o primeiro mártir cristão, marca o início dos conflitos internos que definiriam o futuro dessa fé. O que poucos sabem é que esses conflitos eram tão intensos que os diferentes grupos cristãos primitivos frequentemente consideravam uns aos outros como hereges, não como irmãos de fé. E isso é apenas o começo da história. Mas antes de falarmos sobre o homem que mudou tudo, você já se perguntou por que existem tantas versões diferentes do cristianismo hoje? A resposta está nas origens, e você ficará surpreso ao descobrir quanto do que considera a doutrina cristã fundamental nunca foi mencionado pelo próprio Jesus. Enquanto os apóstolos originais mantinham seu foco em Jerusalém, um homem chamado Saulo, que nunca conheceu Jesus em vida, teve uma experiência mística na estrada para Damasco. Após essa experiência, agora chamando-se Paulo, ele desenvolveu uma teologia que transformaria completamente o movimento. Aqui está a revelação que abala as estruturas. Paulo introduziu dois conceitos que Jesus jamais mencionou: a salvação pela graça e a justificação pela fé. Enquanto Jesus ensinava que cada um seria julgado por suas obras, Paulo criou a ideia de que a fé em Cristo era o elemento central da salvação. Nietzsche chegou a dizer que Paulo foi o primeiro cristão, o inventor do cristianismo. Uma afirmação chocante, mas que encontra respaldo quando examinamos cuidadosamente os textos. Durante anos, Pedro e outros apóstolos defendiam que o movimento de Jesus era apenas para judeus. Paulo, por outro lado, insistia que a mensagem deveria ser levada aos gentios, não judeus. Este conflito está documentado na própria Bíblia, onde Paulo relata ter confrontado Pedro face a face. Enquanto os apóstolos permaneciam concentrados em Jerusalém, Paulo viajou por toda a bacia do Mediterrâneo, fundando dezenas de igrejas e espalhando sua versão do Evangelho. Uma versão que, curiosamente, se tornaria dominante nos séculos seguintes. Você já se perguntou por que a maioria das cartas do Novo Testamento foram escritas por alguém que nunca conheceu Jesus pessoalmente?
Continue assistindo, pois as revelações ficam ainda mais surpreendentes. O que poucas pessoas sabem é que, já no primeiro século, existiam pelo menos 3 interpretações completamente diferentes de quem era Jesus. 3 faces de Cristo que competiram por séculos pelo domínio da narrativa cristã. A primeira era Jesus, o homem, o Galileu, visão defendida pelos apóstolos originais em Jerusalém. Para eles, Jesus era o Messias prometido ao povo judeu. A segunda era Jesus o Cristo, o Salvador universal, propagada por Paulo. É fascinante notar que o termo Cristo, ungido em grego, só começou a ser usado como parte do nome de Jesus após sua morte. Mas é a terceira face que foi quase completamente apagada da história oficial. Jesus o Vivo, promovida por Maria Madalena e outros que afirmavam continuar tendo contato com Jesus após sua ressurreição. Documentos descobertos no século XX revelam que essa terceira corrente era extremamente influente. Textos apócrifos sugerem que figuras importantes, incluindo a própria mãe de Jesus e vários apóstolos, teriam migrado para este grupo. O físico quântico Niels Bohr disse que o oposto de uma verdade profunda é frequentemente outra verdade profunda. Talvez todas essas visões contivessem partes da verdade sobre quem realmente foi Jesus. Se essa terceira face de Jesus foi tão importante, por que você nunca ouviu falar dela? A resposta está nos eventos que aconteceram séculos depois e que vamos revelar em breve. Mas primeiro, você precisa conhecer a surpreendente história dos evangelhos. Aqui está um fato que poucos cristãos conhecem. Os evangelhos não foram escritos imediatamente após a morte de Jesus. Os primeiros, Marcos, Mateus e Lucas, começaram a surgir cerca de 35 anos depois, após a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70. Pense nisso. É como se hoje alguém escrevesse sobre eventos importantes da década de 1990, baseando-se apenas em histórias orais, sem registros escritos anteriores. Quanto teria sido alterado, esquecido ou reinterpretado nesse intervalo? Stephen Hawking uma vez disse que a maior inimiga do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. Muitos têm a ilusão de que os evangelhos são relatos de testemunhas oculares, quando na verdade são documentos teológicos escritos para comunidades específicas décadas após os eventos. O caso mais intrigante é o de João, supostamente o único apóstolo que viveu até a idade avançada. Apesar de ter sido próximo de Jesus, João não escreveu seu evangelho até os 90 anos de idade, aproximadamente 60 anos após a crucificação. Uma teoria fascinante sugere que João estava traumatizado com a questão do retorno de Jesus, pois Paulo havia pregado que Cristo voltaria durante a vida deles, o que não aconteceu. Curiosamente, o Evangelho de João é o único que não menciona explicitamente a volta de Jesus. No próximo bloco, vou revelar como essas diferentes interpretações levaram a um conflito que definiria o futuro do cristianismo, e como a versão que conhecemos hoje foi em grande parte determinada por razões políticas, não espirituais. O que você descobrirá pode abalar sua fé ou fortalecê-la de formas inesperadas. No século II, o cristianismo estava dividido em várias correntes: paulicionistas, helenistas, judaizantes e gnósticos, cada um com sua própria interpretação de Jesus. O que a história oficial não conta é que essas diferentes versões do cristianismo competiam em igualdade. Não havia uma ortodoxia estabelecida, apenas diferentes interpretações lutando pelo domínio. A primeira grande heresia oficialmente documentada foi a de Marcião, por volta de 140 a.C. Ele propunha a existência de 2 deuses distintos,
o Deus criador do Antigo Testamento, visto como severo e legalista, e o Deus verdadeiro e amoroso revelado por Jesus. O que raramente se menciona é que Marcião fundou uma igreja extremamente influente, continuando a linha gnóstica associada a Maria Madalena. Esta igreja competiu com outras correntes cristãs por gerações antes de ser gradualmente suprimida. Outro fato surpreendente: não existia papa ou autoridade central nos primeiros séculos do cristianismo. Havia várias igrejas, cada uma com seu próprio bispo, frequentemente disputando entre si. Isso contradiz diretamente as palavras atribuídas a Jesus nos evangelhos, que advertiu seus seguidores a não chamarem ninguém na terra de mestre ou pai. Como observou o filósofo Spinoza, os homens julgam as coisas de acordo com a disposição de sua mente. Os diferentes grupos cristãos, partindo dos mesmos eventos, chegaram a interpretações radicalmente diversas. Você consegue imaginar como seria o cristianismo hoje se uma dessas outras versões tivesse prevalecido? Estava prestes a descobrir no século IV, quando um homem mudou tudo. O ponto de virada decisivo ocorreu no início do século IV, com o imperador romano Constantino. A história oficial conta que ele se converteu após ver um sinal celestial antes de uma batalha. A verdade é muito mais pragmática e surpreendente. A mãe de Constantino, Helena, percebeu que uma parcela significativa dos súditos romanos já era cristã e aconselhou seu filho a assimilar esta religião em vez de persegui-la. Uma decisão política, não espiritual. Em 325 d.C., Constantino convocou o Concílio de Niceia, onde a doutrina da divindade de Jesus foi oficialmente estabelecida. Aqueles que discordavam, como os seguidores de Ário, que viam Jesus como divino, mas subordinado ao Pai, foram declarados hereges. Como observou o físico Max Planck, a ciência avança um funeral de cada vez. De forma semelhante, a versão do cristianismo que se tornou dominante não o fez por ser mais verdadeira, mas devido ao poder político e militar que a sustentava. Com o respaldo imperial, a corrente que posteriormente seria conhecida como catolicismo ganhou preponderância. Textos que não se alinhavam com esta visão foram excluídos do cânon bíblico, embora muitos tenham sobrevivido através de descobertas arqueológicas, como os manuscritos de Nag Hammadi. Essas decisões, tomadas por homens com agendas políticas específicas, determinaram o que bilhões de pessoas acreditariam pelos próximos 2 milênios. A questão que fica é: quanto do cristianismo que conhecemos hoje realmente reflete os ensinamentos do homem de Nazaré? O cristianismo que conhecemos é resultado de escolhas políticas e sociais feitas ao longo dos séculos. As versões alternativas que perderam essa batalha histórica não eram necessariamente menos fiéis aos ensinamentos originais de Jesus. Simplesmente não tinham o mesmo respaldo institucional. Nikola Tesla disse: "O presente é deles, mas o futuro é meu." Talvez o futuro do cristianismo não esteja em retornar a uma suposta pureza original, mas em reconhecer a riqueza de suas múltiplas tradições. Conhecer esta história não diminui a fé, pelo contrário, a enriquece com uma apreciação mais profunda de sua diversidade original. Ao olhar além da narrativa oficial, descobrimos um cristianismo primitivo, vibrante e fascinante que continua a nos desafiar. E se você gostou desse conteúdo, já está na hora de começar a nos seguir aqui no canal Sabia Dessa. É só clicar no botão abaixo para se inscrever e ficar por dentro de tudo que acontece de curioso ao redor do mundo. Agora fique com esse próximo vídeo que está aqui na tela. Nos vemos lá.